Com o deputado Jorginho Melo, vamos aqui, de Santa Catarina, do PL de Santa Catarina. Muito bem-vindo, deputado, ao nosso programa, aqui o Headline News. Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, sobre o STF, senador Jorginho Melo, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu sou senador, com muito orgulho por Santa Catarina, um estado que o Brasil todo conhece, né? E vocês também, tenho certeza que vocês, Cláudia, já foram lá para ver o nosso estado, um estado diferenciado. Então, estou com muito prazer aqui recebendo esse convite para falar um pouquinho aqui na Jovem Pan, que lá em Santa Catarina também é um meio de comunicação que está fazendo um sucesso extraordinário lá. A Jovem Pan News agora foi instalada há pouco tempo, através do Haroldo. Então é um parceiro, é um amigo que leva a informação desapaixonada. Isso é importante. Que bom, senador. Eu sou sua conterrânea, eu também sou catarinense. Coisa boa. Da onde? Do interior de Santa Catarina, cidade de Palmitos, que fica perto de Chapecó. Eu sou de Joaçaba, conheço Palmitos. Olha só, somos vizinhos quase. Senador, o senhor é presidente estadual do PL em Santa Catarina, faz parte da base bolsonarista, ganhou notoriedade aí durante a CPI da Covid, quando defendeu o presidente e o governo Bolsonaro por muitas vezes aí durante as sessões. Eu gostaria de saber como o senhor avalia a relação do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal diante de várias polêmicas que vêm acontecendo. Infelizmente, Cláudia, eu acho uma relação esgarçada. Isso nos dá insegurança jurídica, isso nos preocupa muito. Todos nós. Quem tem um pouquinho de responsabilidade sabe que essa insegurança que a gente vive, o Supremo Tribunal Federal deveria ser a corte, como é a mais alta corte de justiça, e deveria ser mais harmônico, mais pacífico, mas ultimamente o ativismo jurídico tem sido descabido, com todo o respeito que a Suprema Corte mereça de todos nós, né? Eles têm atuado e no Congresso, muitas vezes, os pequenos partidos perdem uma votação, recorrem para o Supremo porque tem quase que segurança que eles vão dar ganho de causa, porque de uma outra linha de pensamento que não teve acolhida no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não tem contribuído muito para com o Brasil, com a democracia, com o zelo da Constituição, que todos nós juramos cumprir a Constituição. E o Supremo tem interpretado muitas e muitas vezes fora do que está escrito, do que está posto na Constituição. Quem pode alterar a Constituição é o Congresso Nacional. E, infelizmente, o nosso Supremo Federal, eu digo isso com tristeza, o Supremo Tribunal Federal tem tido um ativismo judicial nunca visto. E isso não vai contribuir em nada para a democracia, para a liberdade. Todos nós, quem empreende, quem trabalha, quem está na vida pública, enfim, todos nós precisamos de segurança jurídica. E isso não tem acontecido nos últimos tempos por alguns membros daquela corte. Senador, a gente vai chamar também para essa conversa o nosso comentarista da Jovem Pan News, o Felipe Pena. Felipe, pode fazer a sua pergunta ao senador. Boa tarde, senador. Boa tarde a todo o povo de Santa Catarina também, seus correligionários que estão nos assistindo. Senador, eu concordo com o senhor ao dizer que constitucionalmente, realmente o presidente da República tem a prerrogativa de conceder a graça ao Daniel Silveira. Mas eu queria pegar um gancho no que o senhor falava sobre o esgarçamento das instituições, né? Esse esgarçamento entre o STF e o Poder Executivo, que me parece muito prejudicial à democracia brasileira. O senhor há de concordar comigo. Se valendo desse perdão presidencial, que é referente a um crime, ou seja, o deputado continua condenado, é por isso que é o perdão, é por isso que é a graça, o crime continua, ele continua sendo o condenado, só que um condenado perdoado. Mas não há direito para ele, por exemplo, sair por aí
desrespeitando normas anteriores a essa graça, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, que ele vem fazendo nos últimos dias, sem dar nenhuma satisfação às autoridades de Brasília, por exemplo, que são quem devem zelar por o cumprimento dessa determinação do STF. O senhor não acha também, a pergunta muito respeitosamente ao senhor, que é da base do governo, que há um esgarçamento por parte do governo também, e principalmente do deputado Daniel Silveira, a testar os limites e a promover esse desrespeito de não usar a tornozeleira em eventos públicos, inclusive no Palácio do Planalto, recebido pelo presidente Bolsonaro? É claro que toda isso que se instalou não serve para lado nenhum. Eu não concordo 100% que o deputado Daniel Silveira falou e fala. Eu tenho o direito de não concordar. Só que ele é um parlamentar e tem o direito de falar. O artigo 53 é bem claro da nossa Constituição. Você tem prerrogativas, você é imune, você pode falar. Repito, não concordo com tudo que ele falou. É uma questão pessoal. Então, o perdão que o presidente Bolsonaro deu, a graça, ele pode dar, isso é condicional, ele dá para quem quiser. E a justificativa ele pode, numa linha, dizer, eu dei porque achei que foi injusto, enfim, qualquer justificativa ele pode dar, porque a Constituição lhe garante isso. Quando ele foi eleito, ele já levou isso, o eleitor deu a ele, dá ao presidente da República fazer isso. Então, essa discussão de quem manda mais, de quem manda menos, isso não contribui em nada. O deputado Daniel, evidentemente, se estava usando uma tornozeleira, quem tinha que tirar é a própria justiça, autorizar um dia a mais, um dia a menos para usar, não vai, já que estava usando, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o que não pode ter é birra, provocações, isso não contribui em nada. Eu sou um defensor de acalmar o jogo, por favor. O Supremo tem que moderar um pouco, não pode ser um ativismo desenfreado, não pode virar um partido político, pelo amor de Deus. Entende? Então, a democracia é muito caro para todos nós, a liberdade, o poder falar, o poder se expressar, enfim. Então, eu sou um bombeiro nesse momento de que as instituições funcionem harmonicamente, o Congresso cumpra o seu papel, que muitas vezes não cumpre, se acovarda, aí o Supremo se agiganta, enfim, os partidos recorrem lá porque tem certeza de que vão ter vitória. Isso não pode acontecer. A democracia não tem esse ingrediente como uma coisa boa, né? Então, é isso que eu penso. Ninguém pode extrapolar. Calma, vamos respirar um pouquinho, e o Brasil e as ações que nós precisamos fazer é muito maior do que essa birra, do que essa teima, do que essa intriga aí de saber quem manda mais. Senador, a gente vai chamar também o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Paulo Figueiredo, que vai fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador, boa tarde, audiência, boa tarde aos meus colegas. Senador, tem uma frase do ex-secretário Donald Rumsfeld aqui nos Estados Unidos que diz o seguinte: a fraqueza é provocativa. E o nosso Senado Federal, ele tem a responsabilidade constitucional de fiscalizar as ações do Supremo Tribunal Federal. O senhor não acha que é justamente a fraqueza do nosso Senado exercendo esse poder de fiscalização que tem permitido que o Supremo Tribunal Federal avance sobre os outros poderes? Não está faltando justamente o check and balance, o freio e contrapeso que a nossa Constituição Federal determina à Corte? Eu concordo, Paulo, com isso. Concordo e tenho sido um crítico. Assinei lava-toga, assinei a convocação, o convite ao ministro Alexandre de Moraes, enfim, assino toda a documentação, toda a solicitação, requerimento, criação de CPI, enfim, que possa pedir ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, no que ele está se pautando. Muitas vezes o Senado, você tem razão quando você diz que muitas vezes fica morno porque tem muitas, infelizmente a gente tem que aceitar isso, tem muitos senadores que têm processo, que está tramitando, aí tem medo, aí tem rabo preso, aí não toma a atitude que precisava tomar, porque quando os ministros querem ser
querem ir para o Supremo, eles visitam os gabinetes de forma mais cordial, de forma mais solícita. Estamos à disposição, vamos ficar dentro da Constituição, que isso vai ser a Bíblia Sagrada. E depois que coloca a capa preta, a coisa muda em com muitas pessoas lá. Enfim, então isso é pela fraqueza do Congresso, que muitas vezes esbarra em não ter muita credibilidade para bater, para estar lá, para convocar. Por que eles não podem ser convocados? Eles são intocáveis? Quer dizer, o Senado da República está devendo para a sociedade. Isso eu tenho dito lá. Né? Não dá para ser conivente e achar que o poder é um poder absoluto, o Supremo Tribunal Federal, que é composto de homens e mulheres que também erram. E o Senado está lá com uma casa alta para fazer o contrapeso disso tudo. Infelizmente não tem acontecido, é verdade, Paulo. Bom, agradeço muito a sua participação hoje aqui com a gente. O senador Jorginho Melo, presidente do PL em Santa Catarina, obrigada pela sua participação hoje aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um abraço grande a todos vocês. Fique com Deus.